Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje são as eleições 2020. Teremos eleições para prefeito e vereadores em todos os municípios brasileiros. E para falar um pouco desse assunto que já mobiliza principalmente o meio político, recebemos dois craques no assunto. Os jornalistas Cíntia Cury, que é especialista em assessoria de imprensa e redes sociais, e o jornalista Marco Item, que também é estrategista e consultor de estratégias para as eleições. Muito obrigado aos dois pela presença. Daqui a pouquinho vou mostrar o livro dos dois aqui. E começo perguntando para o Marco. Marco, com a sua experiência de estrategista, de estratégia, planejamento de campanha, uma pessoa que hoje pensa em ser candidato em 2020, que não tem mandato, não tem estrutura, não tem experiência, qual o caminho das pedras? O caminho das pedras, o primeiro é estar afiliado, né? Escolher um partido. Ou tem que estar afiliado um ano antes, tem né, que da estar eleição. afiliado um ano antes. É necessário essa afiliação. Se discute em Brasília a candidatura avulsa, mas ainda não vai acontecer, não é para essa eleição, ainda tem um tempo. Né? Precisa ter filiação partidária, é preciso fazer parte de um grupo, né? Ou montar um partido na cidade, ou já fazer parte de um grupo político, né? Ou de um partido na cidade. Então, organizar a sua campanha com propostas, com as ideias que vai defender, né? Reunir o maior número possível de adeptos, de amigos, né? Ter uma bandeira de campanha, ter um discurso bom, ter uma defesa ou de um princípio, ou de uma geografia, né? Ou geográfica, eu quero ser o candidato do bairro tal, Sim. Ou quero defender uma bandeira, alguma coisa nesse sentido. Precisa pensar isso de uma forma bem ampla, porque uma cidade tem inúmeros problemas, inúmeras demandas, inúmeros grupos, não é, sociais, políticos, empresariais, não é? Sociais de toda forma. Então, ele precisa ser um representante de setores. Quanto mais setores tiverem, né, sob o seu olhar, melhor ele vai se entender como uma pessoa para representar esses grupos. Depois precisa de fato de rede social, né? Que a Cíntia a praia da a Cíntia. bambambam, como você mesmo disse. É preciso uma comunicação muito bem organizada, né? Muito bem estruturada, diria para você, uma rede social profissional, isso a Cíntia vai detalhar, porque essa é a comunicação, digamos, mais barata hoje, é a comunicação mais direta para as pessoas. Todo mundo tem celular, todo mundo tem smartphone, todo mundo acessa, vive hoje, né? O mundo vive hoje, o brasileiro vive muito a rede social. Não desgruda, né? Não desgruda, exatamente. Então, é preciso uma rede social muito bem organizada, que não é aquela amadora que a gente faz, a gente abre lá o Face, a gente vai lá, faz um filme para o YouTube, não, é uma coisa mais estruturada para poder ser efetiva, né? E depois disso tem todos os cuidados que, às vezes, os partidos oferecem essas informações, mas, em muitos casos, não oferecem. O que é? Hoje, a contabilidade eleitoral é um componente extremamente estratégico, porque uma não prestação de conta ou uma prestação de conta falha compromete a campanha. Pode ensejar até uma candidatura eleita e ser impugnada. Exatamente. Né? Ou, às vezes, o partido Passada, né? político, se o partido político, enquanto organização, né, civil, é um ente político e público, que tem que ter CNPJ, aquela coisa. Se o grupo político que está dentro de um partido político, ele não oferece à Justiça, à Receita Federal, todas as informações em tempo muito curto, não é? Isso enseja a queda de toda a chapa, o prefeito, o vice, todos os vereadores eleitos ou não, todos eles caem fora por não prestação de contas. E o último é o direito eleitoral, né? Que são as regras, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, os prazos, é uma geografia, é uma química, né? O direito eleitoral é uma química que se junta nesses 4 temas principais, né? Que a gente enseja. Cuidado desses 4 grandes temas: redes sociais, para melhor comunicação, o planejamento e estratégia, direito eleitoral e contabilidade eleitoral, são os 4 pilares de uma boa campanha eleitoral. Que, aliás, são os 4 temas que vocês abordam no seminário, né? Os dois que são de São Paulo, estão aqui em Rio Preto justamente para oferecer esse curso, né? Estiveram aqui, ofereceram esse curso aos candidatos. Falar um pouquinho com a Cíntia Cury,
Está aqui o livro dela, Assessoria de Imprensa para Prefeituras, Órgãos Públicos e Mandatos, e a Cíntia, que é também especialista em rede social. Ô, Cíntia, na última eleição presidencial, a gente teve o WhatsApp, né, como a grande estrela da campanha, vamos dizer assim. Para essa campanha de 2020, qual que vai ser a novidade? Vai continuar sendo o WhatsApp? Vai vir para o, não sei, YouTube, para o Twitter, para o Facebook? Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Aí vai depender muito de vários fatores. Primeiro, uma eleição presidencial, uma eleição para deputado, para senador, ela abrange um público muito grande, muito maior. Então, a estratégia do WhatsApp foi fantástica nesse ponto de chegar nas pessoas e as pessoas compartilharem em silêncio, né? Cada grupo com os familiares, com os amigos, as pessoas formavam grupos de apoio ou grupos contrários, entre elas faziam crescer, ajudavam bastante. Começou com um planejamento muito forte, uma estrutura muito forte por parte de vários candidatos e seguiu. Novidade exatamente a gente não tem. O que a gente tem, assim, algumas dificuldades. Quem começa a trabalhar rede social, seja ela rede social propriamente dita, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, enfim, e quem trabalha também com mensagem instantânea, que é o caso do WhatsApp e outros canais de entrar em contato direto com as pessoas via smartphone, precisa fazer isso de uma maneira organizada e com antecedência. Já começar agora, não deixar para 2 meses antes da campanha. Se você né? deixar para 2 meses antes da eleição ou da campanha, exatamente, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Você não consegue criar uma rede social consistente em 2 meses. Você não consegue estabelecer essa conexão com as pessoas a ponto delas terem vontade de criar grupos de WhatsApp, de divulgarem sua mensagem, se você já não tiver feito um trabalho prévio. Então, o que nós vimos foram candidatos que colheram resultados de um trabalho de longo prazo. O próprio Bolsonaro, né, ele passou 4 anos trabalhando forte. Mais de 4, diria. Mais de 4, ele né? começou a trabalhar já pelo menos uns 6 anos, e aí, como ele entendeu o funcionamento, ele entendeu a lógica, a estrutura necessária e tudo mais, ele deu continuidade de uma forma muito bem organizada, muito bem planejada, independente da opinião das pessoas com relação a ele, ao que ele diz, ao que ele faz. Se você pegar a estratégia de rede social, ela foi perfeita, né? Ela foi realmente... E é possível o candidato ele próprio trabalhar essa rede social ou ele precisa ter um jornalista, um assessor ali para fazer isso para ele de maneira mais, vamos dizer, profissional? O ideal seria ter alguém que fizesse, que pensasse o planejamento, que pensasse a organização, porque senão ele vai passar todo o tempo dele cuidando de rede social. Não é uma coisa aleatória, que a gente vai lá e posta o que dá vontade, a hora que dá vontade, ou que a gente... Não, é todo um trabalho de planejamento, de organização. Você conceitua, você oferece discurso para as pessoas, você mostra a sua opinião, quem é você vai se apresentando aos poucos, vai formando uma narrativa, vai envolvendo as pessoas nessa narrativa, né? Para isso você também precisa estabelecer os nichos com os quais você vai trabalhar e tal. É todo um trabalho exigido que, se ficar só na mão do candidato, ele não vai conseguir fazer as outras coisas, ele não vai conseguir ir para a rua, ele não vai conseguir ter as outras atividades que são exigidas, né, de um político. Então, o ideal é ter alguém, sim, preparado para isso, né? fazer. E aí, esse é outro ponto nervoso da história, né? As pessoas vão, eu vou buscar uma pessoa que trabalha com marketing digital. A pessoa trabalha marca, trabalha empresa, vende produtos. É um conceito muito diferente. A estrutura, o planejamento de um produto é muito diferente de um candidato. Você, como candidato, você precisa atrair as pessoas para os seus projetos, para as suas ideias, para as suas informações, para o seu discurso. E o produto é outra pegada, vamos colocar. Então, é preciso muito cuidado com o tipo de profissional que vai seguir com você nesse trabalho, porque se for de uma outra área, você corre o risco de gastar um rio de dinheiro e não alcançar aquilo que você esperava. Tem alguma rede ou aplicativo, na sua opinião, que é mais eficiente ou não? Depende de como a pessoa trabalha, da estratégia dela?
Depende muito da estratégia, depende muito dos públicos, né? A gente fala agora numa eleição municipal, então a gente tem vários tipos de públicos, vários nichos. Então, por exemplo, um vereador que tem um público muito jovem, que tem disponibilidade para gravar 1, 2 vídeos por dia, editar, deixar com uma qualidade boa, tem assunto que é pulsante para esse público, ele pode muito bem ter um canal no YouTube, né? Enquanto o outro se sai melhor no Facebook, porque o público dele fica no Facebook, né? Então, assim, o Facebook, as pessoas gostam mais. Quando você trabalha no meio político, você percebe que a maioria prefere o Facebook, mas ele tem que entender qual é a preferência do público dele. E aí até mesmo o WhatsApp, mas assim, trabalhar o WhatsApp sozinho e como único meio, ou você começa com muita antecedência e com muito planejamento, muita organização e com uma rede de apoio interna muito grande, né? Ou você não consegue, também pode ser um tiro né? no pé, alguém ficar recebendo toda hora mensagem de político. O cara uma hora pode até bloquear lá e falar, não quero mais. Isso, então, a estratégia ela é muito mais delicada, vamos colocar assim, ela tem mais senãos, né? Então, eu sugiro sempre, comece pelas redes sociais tradicionais e depois vá para a mensagem instantânea como uma consequência. Se você constrói direitinho, funciona. Se você trabalhar um ou tropeçar na estratégia, a chance de dar errado é grande. É grande. Ô Marco, nos cursos que vocês ministram, quais são as maiores dúvidas dos candidatos? Tem, assim, dá para eleger as grandes dúvidas? Sim, é interessante isso, né? O candidato para o ano que vem, que já é vereador, ou já disputou, ou, digamos, vive o mundo político... Já é ambientado, né? Ele tem duas grandes dúvidas. A primeira dúvida é em relação à rede social. Ter ou não ter, é essa dúvida que você e a Cine estão abordando. Na sua opinião, tem que ter? Tem que ter. Não dá. Você tá, o candidato que não usa está ilhado, digamos assim. Mesmo que às vezes você ouça ali coisas que você não quer ouvir, porque tem que estar aberto a ouvir. Né? Permite, Alexandre, quanto mais gente você tem na sua rede social, quanto mais elaborada é a sua estratégia para alcançar os seus nichos e quanto melhor é a sua narrativa, menos você tem esse tipo de situação. Os haters, né? Isso, você consegue... vamos dizer, num perfil que tem 1000 seguidores, você consegue ter os haters ali ativados, né? Muito ativos, muito visíveis. Numa rede que tem um número muito maior de pessoas, das quais a maioria confia no seu projeto, na sua narrativa, ou já está envolvido com a sua história, esse número se dilui. Essas pessoas não conseguem se sobressair dessa maneira. Sempre vai existir todos os lados. A rede social é isso. O que os políticos temem é essa questão. Todos os lados estão na rede social. Todos eles têm liberdade para dizer o que bem entende, né? E aí, nessa questão, o conselho é: amplie sua rede, melhore sua estratégia. Você não vai eliminar essa situação. Aquele negócio de comprar seguidor Hoje não as é redes sociais estão, né? inclusive, banindo esse tipo de prática. Não funciona. Para um projeto político, o que adianta você ter alguém curtindo ou... Continuando as dúvidas. Então, essa observação de você comprar seguidores é aquela sensação que a gente abordou rapidamente da questão do marketing digital. As empresas que fazem marketing digital, elas precisam apresentar para o cliente: olha, você tem 5.000, olha, hoje, amanhã, você tem 5.500, olha, amanhã tem 6.000, 8.000, 10.000 curtidas. Isso não significa voto, né? A estrutura que é necessária de rede social para você vencer uma eleição é que esse relacionamento lhe dê engajamento, lhe dê grau de confiança, exatamente, seja orgânico, e lhe dê o grau de confiança para a pessoa acreditar em você, ajudar a divulgar, né, te conceituar melhor, transferir o teu prestígio para aquele candidato, entendeu? Então, esse é o ponto. Bom, voltando às dúvidas, então, rede social, ter ou não ter? Rede social, ter, sem dúvida nenhuma, e profissionalizada, bem organizada. E o segundo é para o mundo que já vive política. Então, quem é um vereador, ou quem já disputou um cargo, ou quem vive, respira, almoça e janta política, todo esse universo grande de pessoas que tem uma participação muito grande em toda a eleição, está hoje em cima de um hábito e de um mecanismo legal das eleições passadas que não vão se repetir no ano que vem,
porque as coligações agora não vão me permitir mais, a legislação não permite que um partido se coligue com outro, então é um monte de vereador, de candidato a vereador do PX, um monte de candidato do PY, um monte de candidato do PH lá, tal, né? E isso era feito, digamos assim, de uma forma, de uma artimanha desse mundo político, para que você tivesse um cara forte, um candidato forte, quase sempre um vereador de mandato, e um monte de pequenos que estariam, Colonos, né? que estariam ali, nós chamamos de degrau, né? Degrau, é o degrau colono, que só aquele lá cresce. E se aquele atingindo o quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos necessários para que aquele partido tenha. Então ele somava um partido com um segundo partido, com um terceiro partido, e quase sempre um partido tinha um grande, um vereador, um segundo tinha um ou dois, ou terceiro um, tal. Aquela soma dava um total X que garantia a cadeira daqueles grandes. Sim. Isso acabou porque está proibida a coligação de partidos, de qualquer partido. Para proporcional, para né? proporcional, majoritário. Para a campanha de vereadores. Né? Então, hoje, o que você tem? Você tem um partido, né? Um grupo de pessoas que você ou já tem reunida ou reúne, convida mais, né? Mobiliza. E estas pessoas, e somente estas pessoas, mais o voto de legenda deste partido, é que vão representar um número X para dizer quantos candidatos estarão presentes, sem o apoio de outros partidos. Então, isso né? tira um pouco o peso, a importância estratégica do prefeito com a sua caneta de mobilizar, de trazer funcionário público, e aquela mobilização que havia de joga para cá, joga para lá, porque eles sabiam, né? Porque o mundo político se dava num grupo muito pequeno de pessoas, então você olhava, olha, o Joãozinho... Com esses dois partidos aqui, esses três aqui, que o Joãozinho vai ter 300 votos, mas ele não consegue ter mais que isso. Opa, esse eu quero para mim porque 300 me ajuda. Se eu tenho 800, se vem um de 300, ele não me ameaça, mas soma. Isso não acontece mais por dois fatores, Alexandre. O primeiro fator é que o grupo é aquele grupo, e esse grupo precisa ser muito forte. Sim. E se eu não sou forte, se eu sou um candidato de 300 votos, e eu olho que aquele partido tem um candidato de 800, eu olho para aquele lá e falo, eu não vou, porque se agora tem muito partido, né, eu vou preferir um partido onde eu seja o mais votado. A alternativa é muito grande. O que não quer dizer necessariamente que ele vai ser eleito mesmo sendo o mais votado do partido, né? Justo. Vamos só explicar para o pessoal de casa o quociente eleitoral, como é que elege o vereador. Isso. É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então, se em Rio Preto tiver 200 mil votos válidos, você divide 200 mil por 17, dá um número X. X lá. Vou conseguir agora de cabeça. Isso. Mas vamos dizer que deu 5 mil votos. Então, a cada 5 mil votos que um partido tem, entra o candidato que foi mais bem votado. É isso aí. Aí tem um segundo componente, Alexandre, que também é típico para essa próxima eleição do ano que vem e muito pouca gente está percebendo. O protagonismo do jogo eleitoral municipal sempre era dado por quem? O atual prefeito, o ex-prefeito. O jogo da disputa, a química da disputa para definir posições, se dava no âmbito municipal. E isso está deixando de ocorrer de uma forma muito rápida, essa transformação agora. Por quê? Porque deputados, alguns estaduais e alguns federais, estão olhando as eleições municipais sob uma ótica que não olhavam antes. Está muito mais profissionalizado pela cabeça dos deputados, por várias razões. O deputado é o que faz a lei. Portanto, em Brasília, ele faz a lei que lhe interessa. Não interessa ao prefeito, interessa a ele. O jogo de domínio dos partidos se dá pelos deputados e senadores. E essa transferência de poder vem a partir de Brasília. Os deputados é que estão correndo na estrada hoje. Hoje, você está na estrada, qualquer estrada aqui do estado de São Paulo, placa de bronze para cima e para baixo, porque o deputado não trabalha mais aquele raciocínio. Eu vou trabalhar a minha cidade e um raio de 80, ali é o meu reduto. Isso não existe mais. O deputado hoje ele corre o estado inteiro para ter voto nos 645 municípios do estado. Então, em São José do Rio Preto, ou qualquer outra cidade, o jogo eleitoral
passa muito pelos interesses dos deputados que querem ter influência de voto aqui. Então, vamos dizer o seguinte, um deputado que não tem nenhuma relação com São José do Rio Preto chega aqui e fala: Alexandre, vou te dar um partido. Às vezes é o partido que ele é deputado, às vezes ele dá outro, porque ele também domina pelas conexões, né, em Brasília. Ele fala: Alexandre, é o seguinte, quero você como candidato a prefeito. Por quê? Eu preciso ter uma base eleitoral aqui na cidade. Eu não posso viver politicamente no Estado ou crescer politicamente se eu não tiver voto em São José do Rio Preto. E você é o meu escolhido, meu amigo. Então, eu vou te dar canetas, vou te dar papel, vou te dar isso, vou te dar poder para você crescer politicamente, se fortalecer. E futuramente me ajudar. Né? E futuramente me ajudar em 2022. Mas eu preciso que você... Ok? E os deputados estão fazendo isso 365 dias por ano, em todos os municípios. E isso também tem o jogo da questão do fundo eleitoral e do tempo de televisão e rádio dos partidos. A TV e o rádio ainda tem influência? Tem influência. Não é o que era antigamente. Perdeu muito dessa relevância e a não eleição do Alckmin bem provou isso, né? E a eleição do Bolsonaro bem provou que ele sem televisão. Um minuto ele tinha, né? Nem isso, era uma fração, né? Ele somava para usar de vez em quando, né? Então, os deputados passaram a ter um papel importante e hoje... E os governadores? Por exemplo, no caso de Rio Preto, a gente tem o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, que é rio-pretense. Isso, exatamente. Certamente a eleição aqui vai passar por... Vai passar também por um crivo ele, né? Do olhar dele. Do grupo dele. E né? também todos os que vão disputar 2022, eventualmente contra ele, também vão olhar que ele uma derrota dele na cidade pode ser um atestado de óbito político. Não sei se é isso tudo, né? Não precisa ser tão catastrófico, mas tem essa influência. Então, veja bem, os prefeitos hoje também tem um outro componente. Os prefeitos hoje estão sofrendo com falta de dinheiro, com dificuldade para isso e aquilo, processo, Ministério Público, despesa, concorrência, escândalo aqui, buraco ali, farol que quebra, árvore que cai em cima de não sei o que e tal. O deputado está fazendo o que hoje? Política. Então, essa eleição agora é um campo onde eles estão livres, leves, soltos, extremamente atuantes, como nunca estiveram nessa proporção. E já uma prévia para 2022. Né? E só para completar, um outro componente que é interessante, isso também tem muito a ver com a Cíntia, as redes sociais, é o surgimento de uma nova legião de candidatos que nunca participaram do processo eleitoral, que tinham aquela noção, até gostam de política, mas tinham uma noção de que campanha eleitoral era muito caro, campanha eleitoral era muito difícil, aquilo, e que acabou, depois que se elegeu o Bolsonaro, isso deu um exemplo para o Brasil. E muitos deputados aí que exatamente. Também se elegeram com rede social. Justamente. Deixa eu perguntar para a Cíntia, impulsionamento de postagem. Tem algum resultado? Vale a pena? Porque pode, né? Pode. É liberado desde que pode. seja... Durante a campanha pode, os candidatos usam, mas o efeito prático é mínimo, né? Imagine que você faz um impulsionamento e você não sabe quem recebeu aquela mensagem. E assim, a rede social, ela não foi criada para ser um meio de comunicação de massa, é um meio de comunicação individual. Eu falo com você, né? Eu falo com ele e tal. Se eu tenho que falar com muitas pessoas que eu não sei quem são, a minha mensagem vai ser genérica. E aí aquele impulsionamento também, ele vai atingir um número X ali, vai ficar um número bonito para o algoritmo, né? Porque vai mostrar que muita gente viu, eventualmente muita gente se engajou ou reagiu de alguma forma, mas daquele grupo que viu e que se dispôs a reagir, quantos efetivamente tem alguma coisa a ver com a minha cidade, com a minha eleição, né? Alguma identidade. Exatamente. Então, a gente fala, eu prefiro criar uma boa história e envolver o meu público, os meus diversos públicos, as pessoas, os meus seguidores, as pessoas que estão ali e transformar isso numa coisa maior. Isso funciona muito mais do que um impulsionamento que quem vai curtir é uma pessoa que mora em outro estado muito distante e não tem nenhuma relação. Curtiu, sabe-se lá por quê. Se você pegar as curtidas que você recebe no impulsionamento, você vai perceber que mesmo que você faça
uma limitação muito grande daquele público por raio, né? Sim. Então, assim, eu vou restringir a 30 quilômetros para ficar só aqui mesmo. Você vai perceber que muitas das curtidas ali, comentários menos, mas curtidas principalmente, vêm de outros estados muito distantes. Então, ele não atinge exatamente o público que você gostaria. Ele funciona muito bem para as redes sociais, porque rentabiliza. Agora, para um projeto político, eu vejo com muita reserva um posicionamento. Ô Marco, a gente teve um fenômeno na eleição passada e que avassalou, acabou com... Rio Preto, por exemplo, não elegeu nenhum deputado, elegeu um deputado federal. Rio Preto já foi uma das cidades com maior representatividade, senador, deputados federais, estaduais. Você acha que essa onda Bolsonaro, né, essa coisa que se viu em 2018, vai se repetir ou foi um efeito passageiro? Eu tenho certeza que vai se repetir, Alexandre, porque essa onda ela não foi experimentada ainda no âmbito municipal. Sim. Né? Essa onda explodiu com o Bolsonaro e pelo que a gente acompanha não arrefeceu, né? Continua mais quente do que nunca, né? E ainda que a gente está num período aqui assim ainda de tateando, as pessoas estão, né? As campanhas estão tateando, várias já começaram, mas de uma forma ainda muito implícita, ainda não tem isso, né? Mas essa onda de virada, essa onda de reposicionamento de discurso e de posição política é uma coisa muito evidente, né? E nós somos testemunhas disso, né? Porque eu vou dar alguns exemplos assim muito práticos. Nós não tínhamos candidatos militares, não é? Era até um tabu, né? Era quase um tabu. Havia, digamos assim, uma resistência, até deles próprios. Até um ranço de ditadura e um recolhimento. E um deles, recolhimento, né? Exatamente. Um constrangimento em participar. E hoje não, tanto que nesses seminários... Só major, general, coronel, e cabo, então, capitão. E nós estamos agora, nesses seminários que começaram, né, esse ano, começaram em março, e a gente está fazendo aí e tal, inscrições de comandante de PM, bombeiro não sei o quê, major de não sei de onde, você percebe? Então, mulheres. Ontem, esse seminário nós fizemos ontem, e vamos repetir amanhã, né? Aqui, né? Fizemos ontem ontem foi o último sábado, né? Foi o último sábado. Aí fizemos em Araçatuba. E quando eu estou lá palestrando, eu rapidamente, escuta, tinha 40% do auditório eram de mulheres. Então, as mulheres serão uma surpresa nesse ano. Tenho certeza disso. Nós vamos eleger um número de prefeitas recorde, não é? Nós vamos ter É a tua previsão. É a minha previsão, com certeza. E aí, em cima dessa situação que eu usei lá com o exemplo deles ali, eu falei o seguinte, olha, não é surpresa para mim que a gente veja nas muitas disputas municipais chapas de vereadores com a cota trocada, 70% de mulheres e 30% de homens, porque precisa dos 30% de homens, porque a lei determina cota. Não é 30% para mulher, é que a gente sempre fala, tem que ter 30%. Não, é 30% de um gênero. Isso. Então, eu não vou me surpreender, isso vai virar notícia, certamente, Brasil afora, de muitas chapas 70 mulheres, porque está muito forte, entendeu? Esse processo está muito forte. Então, e outras, né? Monarquia, né? A gente falava em monarquia fazia parte do jogo político, era um assunto? Não era. E hoje nós, na Câmara tem uma bancada monarquista na Câmara. Então, só para dar um exemplo, né? Não sei se isso chega ao município, mas então nós vamos ter muita surpresa, né? Muita surpresa porque eu diria que a sociedade civil agora está perdendo medo e perdendo o patrulhamento. O patrulhamento que talvez fosse esse recolhimento dos militares aos quartéis já não acontece mais. As mulheres, que são maioria da população, também estão entrando com mais força, não é? Então, esse componente todo troca toda a simbiose que a gente tinha do processo político. E aí você me fala, Rio Preto perdeu representatividade. Talvez a classe política aqui ainda estivesse, ou ainda está, não sei, é uma questão de... né? Só o resultado da eleição que diz, né? Ainda lendo o processo político antigo, não é? Então, quando a gente fala, como é que o Geraldo Alckmin, com aquele monte de partido, né? A gente fala, que rede social
efetiva ele teve? Foi, desculpa, muito mal feito, mas né? foi ridícula, né? Inclusive com erro, ele mesmo comentando, elogiando ele mesmo, né? Teve cada coisa. É bom que você... Mais tropeços do que... Deixa eu perguntar rapidinho, que a gente está chegando no final do programa, para os dois. O poder econômico ainda manda depois da queda do financiamento privado? Porque a gente viu o Bolsonaro, tudo bem, a gente imagina que ele não gastou só aquilo, porque hoje está se descobrindo. Mas, enfim, em tese, legalmente ele não gastou nada. Então, agora, para a eleição municipal, esse despertar da mobilização da sociedade, muita gente que não... Isso pressupõe também que haja um peso menor do poder do econômico no processo eleitoral. O Ministério Público está muito mais forte. Nós vamos ter muito mais candidatos a prefeito em cada cidade, porque nós vamos ter os deputados abrindo o leque com uma quantidade muito maior de prefeitos. E não podendo certamente ter a coligação proporcional, cada partido vai precisar querer ter um candidato a prefeito. Seu candidato. Se você, então, em vez de ter 3 ou 4 ou 6 candidatos a prefeito numa cidade, você tiver 12, 14, o grau de fiscalização de um para os demais vai ser muito maior. Eu tenho que fazer minha campanha, mas eu tenho que ficar olhando o que os caras estão fazendo de errado e denunciar. Os maiores fiscais são os concorrentes. São os concorrentes. Então, esse aumento, né? Esse aumento produzirá, então, uma quantidade, uma mobilização muito maior de pessoas, o engajamento de pessoas na campanha, a custo menor ou a custo zero também. Isso também tem, não é? Continua pesando, mas eu acho que muito menos do que tudo que nós vimos até agora. Para vocês terem uma ideia, o atual prefeito na última eleição teve o apoio de 80% dos partidos. Né? Era uma coligação que na propaganda, você nem entende. Ô, gente, para a gente finalizar, a questão da proibição das coligações vai acabar com esses partidos pequenos? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que o partido pequeno está disponível hoje. O PX lá, um PX de pouca história ou nenhuma história na cidade, hoje, sendo administrado por um grupo político ou um grupo de pessoas, depende de quem está. Né? Tá certo, gente. A gente falou sobre eleições municipais 2020 com a Cíntia Cury. Ó. Cabelo, tá aqui o livro dela, se você quiser mostrar. E eleições de deputados, você trouxe aqui a de deputados. O deputado tem também o municipal. Você tem vários livros, né, Marco? Temos. E nós vamos lançar agora os 4 palestrantes, o Cecílio com contabilidade, o Renato com direito eleitoral, a Cíntia com rede social e eu, estratégia de planejamento. Nós vamos lançar um livro, provavelmente em fevereiro, março do ano que vem, que é a Bíblia dos 4 grandes temas. Né? Vai ser mais um, a Cíntia também está produzindo dela de rede social também, para as eleições também, que ela lança também no ano que vem, em fevereiro, março, quando todas as resoluções finais tiverem, né, sido publicadas e, digamos assim, passar a régua, nada mais muda, nós atualizamos, né, terminamos a atualização e lançamos esses próximos livros do ano que vem. Tá certo. Marco Item, muito obrigado. Se você quiser conhecer um pouco o trabalho do Marco, entra lá no site dele, é marcoitem.com.br, né? Isso mesmo, exatamente. Obrigado, Marco. Cíntia, para a gente terminar, ficou faltando alguma coisa que a gente não falou de rede social? Quer falar, complementar alguma coisa? Fica à vontade. Bom, na rede social, a gente falou bastante aqui do fato de não ter, do fato de deixar para a última hora. Assim, tem que ter, quem é candidato, tem que começar, abre, faz um... Não adianta só gostar, pensa, entende como funciona a rede social, entenda como funcionam os seus públicos. Começar com o Facebook, por exemplo? Começa com o Facebook se você já tem familiaridade com ele, mas aí veja de uma outra maneira, veja assim, pela ótica do seu público. Não coloca na sua rede social aquilo que você acha que deve colocar. Conta uma história. Eu sempre pergunto, se eu abrir a sua rede social agora, qual a história que ela vai me contar, né? Você tem várias ferramentas ali, foto, vídeo, publicações, posts tradicionais e tal. Naquilo tudo, na soma deles, eu vou saber quem é você, quais são suas propostas, suas crenças, suas paixões. Se sim, você está começando um trabalho. Se não, você precisa parar, respirar e começar tudo de novo. E meme, você não vai construir imagem, não vai atrair ninguém para o seu projeto com isso. Tá certo. Cíntia Cury, muito obrigado. Marco Item, muito obrigado. Nós que agradecemos. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Acesse nossas redes sociais, toda a nossa programação está lá, Twitter, Facebook
e YouTube, basta digitar TV Câmara. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e até a próxima.